Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Center Blumenau. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maína Homem, Prodaux, especialidades químicas, Stuttgart, artigos finos e Vertical, um empreendimento construtora Stein. Maína Homem Veste, Roberto Vilela e DJ Castro. Olá, eu sou o Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. O podcast Novo Hunter sempre traz para a nossa mesa de reuniões profissionais que são destaque em seus mercados. Hoje, mais uma vez, a gente tem essa oportunidade, né, DJ? Hoje a gente vai conversar com o Manuel Vitor, da Marvi, um tema bem interessante, finanças para empresas, né? Manuel, super obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Imagina, obrigado a vocês pelo convite. Espero que seja bem proveitoso o papo aí para a audiência de vocês. Legal. Vamos começar, Manuel, trazendo um pouquinho de informação a respeito da sua pessoa e da empresa. A gente sempre pede assim, para o nosso entrevistado para ele fazer uma linha do tempo. Então começa falando de você. Você é um jovem e tal, até esse momento, quando você chega com a Marvi, conta um pouco da empresa, até para posicionar quem está nos assistindo nesse momento. Bom, legal. Bom, então, eu sou natural de Blumenau, tenho 33 anos. Meus pais vieram de Brusque para cá na década de 70 e eu sou temporão, né? Então, sou o filho mais novo do casal. Tenho uma irmã mais velha, um irmão mais velho, e durante a minha juventude eu convivi muito com o meu cunhado, com a minha irmã, né? Então, eles... meus pais serem mais velhos, meu cunhado acabou fazendo tendo um papel muito importante aí na minha juventude, né? Então, eles me incentivaram muito na questão também dos estudos, né? Então, quando eu fiz 18 anos, comecei a cursar administração na faculdade aqui em Blumenau, e logo tive uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho como analista financeiro, um assistente financeiro, na verdade, uma empresa familiar, uma importadora aqui da cidade, que foi a minha escola, né? Então foi onde eu comecei a desenvolver aí, a minha carreira profissional. E como eu tive muito contato ali com o Flávio, né, que é meu cunhado e advogado, e empreendedor também, né, com o escritório dele, então aquilo foi me marcando muito, assim, sabe? Aquela questão de ter uma referência, né, de ter perspectiva, né? Então, por esse contato eu acabei aflorando esse interesse de empreender. Comecei a empreender muito jovem, ali com 23 anos, então mais de 10 anos empreendendo. E inicialmente empreendi primeiro numa importadora de suprimentos para a indústria, correias industriais, que tem a ver com o meu primeiro emprego. Então a empresa que eu trabalhei era uma importadora desse material, então eu acabei abrindo uma pequena fábrica desse material. Não deu certo por N motivos, muito jovem, né? Então acho que tem um pouco dessa questão também da imaturidade em vários aspectos, obviamente. Depois eu me tornei sócio de uma rede de restaurante, que é aqui de Blumenau, chamada Gulas Natural Food, então uma rede de restaurante de comida saudável. A ideia era a gente fazer franquia desse negócio, então nós tínhamos uma loja em Balneário Camboriú, uma em Timbó e tinha 3 lojas aqui em Blumenau. E o meu objetivo era principalmente ser o administrador, né? Enfim, para a gente construir esse modelo de franquia. E o nosso desafio, né, em relação a construir um modelo de franquia é validar o modelo de negócio para ele ser replicável, né? Funcionar sem o fundador, essa é a lógica da franquia, né? E a nossa loja modelo era de Balneário Camboriú. Só que Balneário Camboriú é um mercado bastante desafiador, né? Então, tem muita gente que vem de fora e fala, pô, Balneário é muito legal, bom o ano inteiro, e não é bem assim. Não é bem assim mesmo. Exato, então a gente descobriu a duras penas que é bastante desafiador o mercado de Balneário Camboriú, tanto é que se você passar por lá, você vai ver a rotatividade dos pontos comerciais, basicamente a cada temporada muda, era o ponto de vocês, nesse intervalo, depois que vocês fecharam, eu acho que já deve ter passado uns 4 ou 5 restaurantes naquele ponto, porque eu tenho um apartamento ali perto. Exatamente. Então, e fui no Gulas lá. Exato, então e era uma loja muito bacana, assim, era para ser a nossa loja modelo de franquia. E aí quando a gente entendeu que aquela loja não ia dar certo, aí não fazia mais sentido tentar insistir naquilo. E eu também me vi fazendo muitas coisas não planejadas inicialmente, né? Então a ideia era trabalhar na parte administrativa da empresa, mas no fim do dia, quando você tem uma pequena empresa, faz o que tem que ser. Tava na chapa quase. Exato, né? Não, isso aconteceu literalmente, tá? Mas enfim, aí eu me dei conta que, eu precisava de fato me envolver profissionalmente com algo que fosse a minha escola, alguma coisa que realmente
me trouxesse aquele prazer de ir para o dia a dia do negócio, né? Foi quando surgiu uma oportunidade de começar a fazer consultoria para alguns amigos que estavam começando as suas empresas ou com alguns desafios em relação à gestão financeira. Então ali foi o pontapé do que é a Marvi hoje, né? Então eu estou falando de 2019 para 2020, a gente teve pandemia, né? Então a nossa empresa ela foi fundada em fevereiro de 2020. Meus Então, senhores. um mês depois, né? Aconteceu o que Na aconteceu. hora exata, né? Exato, é. Mas o ponto é que foi muito desafiador, né? O período da pandemia. Então, os empreendedores eles precisaram de apoio, né? Para conseguirem entender o que ia ser feito com o fluxo de caixa da empresa, com alavancagem, enfim, encontrar caminhos de passar por aquele desafio, né? Momentâneo ali que acabou se perdurando por bastante tempo, inclusive. E então, no fim, aquilo acabou potencializando a minha empresa, né? Sim. Porque eu estava fazendo consultoria, era algo muito intimista, então tinha que entender o cenário de cada negócio. Então, ali teve uma época que eu acabei adquirindo vários clientes também por conta disso. Mas logo surgiu a questão do BPO financeiro, né? Que se tornou o que é o nosso core business hoje. Então, a nossa atividade principal hoje, que a gente comunica ao mercado e que, de fato, o nosso, posso dizer, o nosso maior diferencial é a terceirização financeira para essas pequenas empresas, porque um belo dia eu fui no cliente fazer uma consultoria e ele não tinha atualizado as planilhas, não tinha atualizado o sistema, enfim. Então é o que eu digo, assim, falar para o empresário o que ele precisa fazer é muito diferente de ele fazer. Sim, perfeito. E especialmente quando eu falo de atividades mais operacionais, como são, né, as rotinas administrativas financeiras de uma pequena empresa. Então tem que pagar a conta, tem que conciliar banco, tem que emitir nota, né? E o empreendedor, ele inclusive deveria estar focado naquilo que mexe o ponteiro da empresa. Desenvolver produto, desenvolver negócio, marketing, vendas, contratar pessoas, treinar equipe, porque essas rotinas burocráticas, administrativas, especialmente para pequenas empresas, elas não são core business, elas não mexem o ponteiro do negócio. Você precisa sim ter o controle, mas de fato o tempo do empreendedor deveria estar empregado naquilo que gera mais negócio. Então, quando a gente absorveu essa demanda operacional, foi quando eu entendi que, opa, peraí, é por aqui. Encontramos aquela velha história do product market fit, né? Ou seja, encontramos uma dor no mercado que a gente conseguia solucionar através de um modelo de negócio. E esse foi o pontapé da Marvi. Então, essa é uma breve história de 5 minutos aí. Não, mas é legal, né? Da minha trajetória e um pouco da empresa também. E só para confirmar, DJ, o Manuel falou aqui do Flávio, né? Para quem está nos assistindo nesse momento, o Flávio Pinheiro Neto, que é o cunhado dele, né? Casado com a Giane Pinheiro, teve aqui conosco, né? Tem um episódio do Flávio, eu não vou me recordar agora exatamente qual é o nome, foi bem no começo do episódio. Mas quem estiver acompanhando aqui o chat, daqui um pouco o DJ já vai colocar no chat qual é o episódio, vai colocar o link do episódio, inclusive. Boa, legal. Manuel, mas conta um pouquinho no começo ali, como é que foi estruturar a empresa, vocês começaram no Centro de Inovação aqui, ou antes já tinha a estruturação? Fala um pouquinho desse processo inicial. Bacana. Na verdade, a empresa ela começou numa sala aqui perto, inclusive, né, na Alameda ali também, que foi um momento quando eu comecei a fazer as consultorias e o BPO e eu percebi que eu precisaria ter uma pessoa na retaguarda fazendo as rotinas operacionais para que eu pudesse continuar fazendo as consultorias. Então, no começo, a tese era: eu não vou fazer consultoria para quem não tiver o BPO, porque senão o trabalho consultivo ele se torna muito ineficiente. Então, a ideia seria entrar com esses dois produtos. Só que para isso eu precisava ter alguém na retaguarda. Então, eu acabei alugando uma pequena sala aqui, que foi quando, inclusive, eu trouxe a Dani para trabalhar na operação, que é minha esposa. Então, ela é basicamente cofundadora da empresa, né? Tá desde o começo. Então, a Dani também é formada em administração, enfim, na época ela estava trabalhando no Banco Bradesco, mas ela acabou vindo para fazer essa parte de back-office enquanto eu fazia as consultorias. Então, a gente alugou uma pequena sala e aí o time começou a crescer, a gente foi para uma outra sala no centro, daí depois foi para o Centro de Inovação. Então, o Centro de Inovação foi a nossa terceira sala. Mas foi um movimento muito importante e muito acertado, né, da nossa empresa, porque foi quando a gente teve o contato mais com esse ecossistema de startup. E eu acho que, assim, o termo startup ele é muito amplo, assim, sabe? Mas o grande ponto é modelos de negócio que, de certa forma, são disruptivos, desafiadores, incertos, né? Então, mas que principalmente visam escala. Ou seja, quando você enxerga que existe um potencial de mercado, você não sabe muito bem como vai fazer ainda,
mas você entende que o mercado é muito grande, que existe um potencial, e geralmente você só consegue alcançar essa escala através da tecnologia. Então, é engraçado lembrar do começo, porque a gente não passava na cabeça de forma alguma ter um software, né? Então a gente sempre fazia o financeiro com o software do cliente, natural. Mas quando a gente foi para Ou no Excel. Na verdade, assim, o Já no Excel, software do cliente. era o que eu tirava o cliente, né? Então, geralmente eu Entendi. começava no Excel e depois E o RP que ele tinha lá. Exato. E aí depois, naturalmente, foram surgindo outras empresas que já tinham RP implementado e a gente tocava no RP Sim. do cliente. Mas pelo contato ali com o centro de inovação, a gente começa a ter essas provocações, né? Fala, poxa, mas e se a gente tiver o nosso próprio sistema, né? Então fui chamado de louco por muitas pessoas, acho que faz parte, o Flávio Augusto fala, né, que se você não for chamado de louco por muito tempo, tem alguma coisa errada, repense o que você está fazendo no seu negócio, porque empreender um pouco disso, acreditar no invisível, né? O empreendedor, o que move ele muitas vezes é a fé de conseguir fazer algo relevante sem ter todas as respostas, né? Então, a gente não sabia exatamente como a gente ia fazer, mas a gente foi trilhando alguns caminhos, tivemos alguns investidores que apostaram na Marvi. Então, teve o Rafa Silva, que foi o nosso primeiro investidor anjo. Depois também teve o pessoal aqui da Stein, o Beto, o Bruno e o Anderson, que também trabalhou com eles ali numa operação que foi a Velo, aqui de Blumenau também. Então, eles acabaram se tornando nossos investidores. E isso nos possibilitou desenvolver essa tecnologia proprietária, que hoje é um dos grandes diferenciais da Marvi. Então, hoje no Brasil, nós somos a única empresa que faz BPO financeiro, contabilidade com o próprio software. Então, quem tem a prestação de serviço não tem o software, e quem tem o software não presta serviço. Em linhas gerais, é isso que acontece no mercado. E isso nos deu a possibilidade de alcançar a tal da escala, ou se tornar um pouco mais escalável, né? Apesar de a gente ainda assim ser uma empresa de serviço, Que tem capital humano intensivo, tem né? Tá muito capital humano, mas a gente consegue driblar um pouco isso com base na tecnologia proprietária, né? E também com o próprio modelo de franquia, que foi um outro ajuste do nosso modelo de negócio. Quando a gente chegou num teto ali, 2022, em teto em que sentido, né? A gente chegou a ter 40 analistas financeiros aqui em Blumenau. Então, quando a gente precisa contratar um, a gente contrata, dois contrata, daqui a pouco a gente estava precisando contratar 5 por Achar mês. 40 na lista financeira não Exato, então Desafio, hein? aí começou a gente entendeu que não ia quebrar, não Seria ia ter. inicialmente um modelo centralizado, aí Isso. você falou, vamos fazer um modelo distribuído. Exato, e aí a gente acabou, eu brinco assim, virando o Uber do financeiro, né? Porque o nosso franqueado hoje, ele é um profissional de finanças com pelo menos 5 anos de experiência, formação, mas que muitas vezes não está mais interessado em seguir no mercado de trabalho como um CLT, por exemplo, né? E ele tem esse desafio de começar um negócio do zero, assim como a gente teve lá atrás, né? De ter clientes, ter metodologia, ter tecnologia. Então a ideia é que ele seja o nosso braço operacional de forma descentralizada, né? Então E hoje, aonde ele estiver. aonde ele estiver, de forma remota, né? Então alguns franqueados têm escritório já, têm colaboradores, mas hoje a gente está aí beirando as 50 franquias, então 49 franquias nesse momento, e foi o que a gente foi o nosso ajuste modelo de negócio para conseguir manter esse crescimento acelerado, né, com mais qualidade na ponta para o nosso cliente, né? Isso atendendo um total de quantos clientes com essa? 700 clientes hoje. 700. Legal. Ô, Manoel, eu queria voltar num ponto que eu acho que é bem interessante, que nessa resposta agora pro DJ você abordou. Quando vocês entram no momento de romper a bolha, né, ou seja, criar o próprio sistema, ao mesmo tempo entra um desafio bem interessante, né, porque quando você cria um software próprio para fazer o serviço que envolve a parte financeira, você cria uma oportunidade para a empresa, ao mesmo tempo cria um desafio que é convencer o teu cliente, que de repente tem um ERP, de trabalhar com outro. Esse software tem que conversar com o ERP do cliente. Eu sei que você vai dizer, não, mas eu já consegui fazer isso, mas é desafiador porque às vezes você está colocando um obstáculo adicional para você convencer ele de que faz sentido o trabalho com a Marvi, mesmo que ele já tenha RP XYZ lá na empresa dele. Como foi esse processo, primeiro, de criar o software e convencer o cliente, mesmo que o foco inicial sejam clientes de pequeno e médio porte, que às vezes o cara não tem um ERP mais parrudo, e no segundo momento criar essa conexão com o próprio fornecedor de ERPs para que eles integrem, né, com o seu sistema, porque a gente sabe que tem gente muito receptiva e não necessariamente, né, a gente vivencia isso nos nossos clientes, eu e o DJ, eu na área comercial, o DJ na área de marketing.
de dificuldades muito grandes, às vezes com um CRM, dele conversar com o ERP do cliente. Na hora de vender, todos eles se conversam. Na hora de integrar, aí a gente sabe, né? Exato. Conta pra gente. Então, isso tem muito a ver com o tal do ICP, né? Que é o perfil de cliente ideal, né? Então, isso é uma decisão extremamente estratégica, né? Sobre quem você não vai atender. Perfeito. Muito mais importante do que quem você vai atender. Ótimo, né? ótimo. Então a Marvi ela escolheu atender pequenas empresas de serviço. Então esse é o nosso ICP. Quem são essas pequenas empresas de serviço? Agência de publicidade, escritório de arquitetura, engenharia, advocacia, empresa de consultoria, empresa de software, empresa de educação, infoprodutores. Então esse é o nosso ICP. Perfeito. A gente tem esse dado, tá? Não é um chute, é estatística mesmo. 70% dos clientes que a gente fecha negócio, quem cuidava do financeiro era o dono no Excel. Perfeito. Ou seja, eu tenho uma fricção muito baixa de deslocar ERP, né? Legal. Então isso por si só baixa essa barreira de entrada, essa objeção. Ótimo. E tem um outro ponto importante também que, mesmo que o cliente já use algum ERP, o trabalho de exportar os dados, importar para o nosso sistema e fazer toda a parametrização é nossa. Okay. Então, basicamente, a gente entrega o apartamento mobiliado com a chave Sim. na mão para o cliente só entrar, né? E o que nos permitiu olhar para esse desafio, mas de alguma forma ter uma certa clareza que iria dar certo, foi quando a gente começou a perceber lá atrás, quando a gente não tinha nosso próprio software, o que a gente fazia? Pelo fato de a gente trabalhar com vários ERPs, a gente não tinha padrões, por exemplo, dos dashboards, dos BIs, dos indicadores. Então, o que a gente fez inicialmente? A gente construiu esses dashboards padrão Marvi, vamos dizer assim, e a gente conectava os dados desses diversos softwares. E em determinado momento a gente entendeu que o cliente nem acessava o ERP. Porque o que ele queria saber era o resultado. Porque no fim do dia... Ele olhar o BI, né? Exato, porque eu estou operando o software para ele quer o dado. Então, quando a gente percebeu que ele queria o dado, eu falei, não importa o que está por trás. O que importa é o que ele vê ali, né? É apresentado. Exato. Então, isso nos permitiu ter essa, entre grandes aspas, né? Porque não existe isso, né? Mas uma certa segurança, né? Sim. De falar, cara, não vai ter fricção, porque o cliente, no fim do dia, ele quer ver os dados consolidados para tomar as decisões do negócio dele. Então, foi o que nos deu uma certa clareza para entrar nesse desafio de desenvolver software. E sobre a questão das integrações, como a gente atende esse perfil de empresa, eu não preciso integrar com ERPs, porque ele não tem produção, não tem estoque e por aí vai. É serviço, né? Isso, exato. Okay. O que a gente acaba integrando muito são CRMs ou plataformas de infoproduto, Hotmart da vida, enfim. E aí o nosso sistema já tem todas as APIs, todas as integrações, os grandes CRMs, né? A plataforma a gente já tem isso integrado. A gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, naturalmente, né? Mas hoje isso não é uma fricção, tá? O cliente usa o HubSpot CRM, usa o RD Station, a gente tem as APIs ali para poder mandar as vendas, né, do CRM para dentro do ERP para fazer a parte da cobrança e faturamento. Então, e também a grande maioria não usa CRM, né? Então essa é uma realidade também, né? Então se não usa ERP, que só CRM, né? Então muita gente acha que CRM é o Kanban ali, né, de proposta enviada e desconhece o conceito de CRM, né? Então, assim, mas é característico do pequeno empresa, do pequeno empreendedor, né? Faz parte, né? Ele está num momento da jornada empresarial que aquilo é pouco relevante. Aqueles que já tem, a gente integra. Então, a gente atende sim pequenas empresas, mas tem empresa que fatura 20, 30 milhões por ano que a gente consegue atender, porque o nosso stack tecnológico, digamos assim, o nosso software, mais as integrações dos ERPs, dos CRMs que eles usam, e ferramentas de gateway de pagamento, isso a gente consegue integrar e consegue entregar para ele o mesmo nível de serviço que eu entrego para um pequeno, só que para um cliente que tem mais volume financeiro, né? Então tem uma régua ali, desde empresa que fatura 30 mil por mês até a empresa que fatura 3, 4 milhões por mês. Esse é o range, digamos assim, de faturamento dos nossos clientes hoje. Legal. Aí nota, né, DJ, como é importante ter essa clareza, né? Muito legal o Manuel comentar isso, assim, você saber exatamente qual é o perfil aderente do cliente para o teu modelo de negócio, né? E não ficar flertando com situações que vão te trazer muito mais fricção, muito mais atrito, muito mais desconforto, e desviar do foco, né? Então, pô, tá definido, nós queremos clientes
serviço, com este perfil, dessa forma, é aqui que tem melhor resultado. Cara, perfeito. Porque senão não escala, senão tem que fazer muita adaptação, né? Exato, é. E assim, no fim do dia, o nosso foco é criar valor, né? Então, a criação de valor, ela vem do nível de qualidade de serviço que você consegue entregar para o cliente. E aí, se você fica abrindo muito esse leque, você nunca consegue ser especialista, nunca consegue falar no mesmo tom do cliente. Então, você vai fazendo escolhas que têm a ver com os recursos que você tem disponíveis, né? Então, dinheiro, pessoas, tecnologia, enfim, tempo, com aquele perfil de cliente que você cria mais valor. Então, quando você começa a cruzar essas informações, eu sou uma pessoa muito orientada a dados, então isso é algo, né, que é uma premissa nossa lá. Então, poxa, eu começo a cruzar os dados. Qual que é o cliente que fica mais tempo na minha base? Qual que me dá a melhor nota de satisfação? Qual que tem qual que mais usa o meu sistema? Então, tu começa a cruzar essas informações e começa a ficar mais claro qual que é o teu perfil de cliente ideal. Então, eu sempre digo assim que muitas vezes a definição do ICP, ela não necessariamente vem da empresa para o mercado, mas sim do mercado para a empresa. Porque tu começa a ter respostas daquilo que você entrega para o mercado e você começa a ajustar ali os seus recursos para onde eventualmente vai dar mais resultado, né? Enfim, obviamente a gente sempre testa as coisas novas, mas é importante ter claro aonde que você é bom, né? Para que você de fato se garanta naquela posição, né? Interpretar bem os dados do mercado, né? Exato. Manuel, no stack de soluções que vocês oferecem, está incluído também a parte de contabilidade? Isso. E como é que vocês trabalham extensão de serviço ou extensão de entrega de soluções da marca Marvi para esses clientes, considerando que você falou ali um diagnóstico de que esse mercado tem um nível de maturidade ainda muito baixo em relação à área financeira, né? Como é que vocês fazem? Hoje a gente tem, vamos pensar assim, no portfólio de serviço, né? O BPO financeiro, a gente não vende parcial essa entrega. Por exemplo, tem alguns BPOs que fazem só o faturamento, só o contas a pagar. A gente não faz isso. A gente ou assume tudo ou a gente não atende. O que é assumir tudo? Contas a pagar, a receber, conciliação bancária, faturamento, serviço, porque é também feito por dentro do nosso sistema. E outro ponto importante é que a gente não atende só contabilidade. Porque o grande desafio da contabilidade é o cliente. Talvez vai ter gente que vai ficar um pouco chateada ouvindo isso, né? Mas no fim do dia, o contador, ele não recebe os insumos necessários para poder prestar um bom serviço. Porque não recebe as notas, não recebe os extratos, não recebe informação para que ele possa processar isso e devolver, né, os documentos ali, principalmente, vamos falar aqui, né, de forma simples, o DRE e o balanço da empresa, para que esse empreendedor possa tomar decisões olhando para esses indicadores. Então, como ele não é alimentado devidamente das informações, isso acaba virando um grande desafio na contabilidade e existe muita queixa do mercado de contabilidade, no meu entendimento, de forma injusta até, tá? Não estou dizendo que não existe, né, contabilidades que prestam um serviço ruim, não é esse o ponto, mas existe uma fricção muito grande. Então, estrategicamente, a gente decidiu atender na contabilidade só os clientes que fazem um BPO com a gente. Por quê? Porque eu tenho 100% dos dados. Eu sei exatamente o que foi movimentado no sistema financeiro, categorizado com as notas, por consequência eu consigo entregar uma contabilidade de qualidade e com um modelo de operação sustentável também, né? Então, e aí na contabilidade em si, a gente tem o básico da contabilidade, que é de fato toda a escrituração, apuração de imposto, folha de pagamento, enfim, e a gente também tem um carinho, né, um olhar, né, com a questão tributária, que é um grande desafio no Brasil. Então, monitorar, né, o alíquota que o cliente está pagando, o regime tributário, para no momento mais adequado fazer eventualmente um ajuste ali de regime tributário para que ele sempre pague o mínimo de imposto possível, tendo essa tal da eficiência tributária, né? Então esse é um pouco do portfólio de serviço, falando em BPO e em contabilidade. Como foi a experiência de crescer no centro de inovação, utilizando o ecossistema, e como é que está agora essa nova fase de crescimento da empresa? Você estava comentando, né? Vocês estão mudando de endereço, fala um pouquinho pra gente. O Centro de Inovação foi muito importante para nós, por N aspectos, questão de conexões, posicionamento, enfim, foi muito importante. Time também acaba fazendo parte da atração, né, de colaboradores, né, um ambiente super bacana,
Inclusive, sou muito grato lá ao professor Udo, Francisco, né, que são as pessoas que tocam aquilo lá com muito carinho para fazer aquilo acontecer, bem desafiador, por sinal, né, um monte de gente jovem, prédio, enfim, então, querendo ou não, é uma parceria público-privada também, então, bastante desafiador, eles são excelentes gestores do meu ponto de vista, né. Mas foi muito importante estar no centro de inovação, só que agora a gente fechou esse ciclo, né, a gente entende que é um momento de primeiro por questão de espaço, né? Então o Centro de Inovação ele tem um propósito que é desde incubar empresas até elas ganharem um pouco mais de maturidade. Quando elas começam a ter tração, o objetivo é ter um ciclo efetivamente. Graduar, né? Exato, graduar, exato. Então a gente entende que a gente encerrou o nosso ciclo lá e também por conta de espaço a gente está vindo aqui para uma nova sede aqui no centro de Blumenau, né? Que também é o prédio ali é da Stein, que são nossos investidores, né? Então o Betinho e o Bruno ali nos convidaram, né, a estabelecer a Marvi ali dentro desse novo empreendimento deles. E para nós vai ser uma experiência muito legal, assim, né, porque a gente vai estar no centro da cidade, com um escritório novo, então outro momento de empresa, buscando escala, então, assim, é uma virada, né, um novo marco importante aí para a empresa. Uhum. Manuel, eu queria voltar no assunto da franquia. Qual foi o momento que virou essa chave para vocês, né, na empresa, de que assim, cara, internalizar a equipe não vai ser o suficiente, seja por conta de restrições, vamos dizer assim, de disponibilidade de profissionais na cidade, que tem suas limitações. A gente fala muito isso aqui no Novo Hunter, e por vários dos nossos entrevistados, que é uma dificuldade a contratação, haja vista que a nossa região praticamente tem pleno emprego, né? Então encontrar as pessoas disponíveis é sempre desafiador, por mais que sejam qualificadas. E aí chega um momento que vocês resolvem abrir um modelo de franquia. Aí precisa desenhar esse modelo e que talvez a tua experiência até com o restaurante lá no momento anterior foi um primeiro, vamos dizer assim, estágio para desenhar, né, para entender. Você já tinha pesquisado, de repente até com o próprio Flávio, né, com a questão jurídica e tudo mais. O Flávio falou aqui até da questão das franquias. E como é que foi captar e encontrar essas pessoas, como é que funciona? Explica pra gente, assim, o cara se disponibiliza para trabalhar com você, como é que funciona esse modelo? Legal. Realmente, meu primeiro contato com a estruturação de franquia foi com o Flávio. Então, durante um breve período ali, quando eu estava no restaurante ali, eu cheguei a trabalhar em parceria com o Flávio na estruturação de algumas franquias, porque uma parte importante da estruturação de um modelo de franquia é o plano financeiro, né? Tem que parar de pé. Sim, então, perfeito. como essa era minha área de mais expertise, o Flávio, a gente acabou fazendo alguns trabalhos em conjunto para fazer essa parte de modelagem financeira para algumas franquias que o escritório ajudou a construir. E ali eu tive contato, né, com esse planejamento, com o COF, com todas essas regras ali, como funciona o modelo, e aquilo ficou guardado, né? A gente sempre, o Steve Jobs fala lá, né, que a gente sempre tem que conectar os pontos olhando para trás, né? Então a gente vai conectando os pontos e a gente consegue ter essa clareza, né? Então quando chegou esse momento ali que a gente percebeu que a gente não ia conseguir escalar o nosso modelo daquele formato, aí obviamente a gente começa a estudar possíveis modelos, né? E em prestação de serviço, a gente tem, antes até de falar de modelo de negócio, tem uma premissa básica da estratégia empresarial, que é a tua estratégia genérica, digamos assim, né? Que ou vai ser intimidade com o cliente, ou vai ser inovação em produto, ou vai ser escala e eficiência operacional. E a escolha do modelo estratégico tem a ver com o modelo de negócio. Então a gente entendeu que a gente não ia ser intimidade com o cliente porque não é boutique, né? Ou seja, estava visando escala. Ao mesmo tempo, também não é eficiência operacional porque ele é mais high touch, né? Então a gente tem ali um atendimento diário, tem pessoas, tem uma camada de serviço, enfim. Então a gente não é um SaaS puro, né? Então pensar assim, eficiência operacional tem muito essa do SaaS, low ticket, next, cadastro sai usando sozinho, então tem que ser muito eficiente operacionalmente falando. E sim, então a gente ia ficar nessa outra estratégia que é de inovação de produto, que de certa forma, né, fica evidente, né? Ou seja, o contexto do nosso modelo de negócio é inovador. Então, pela escolha dessa estratégia, a gente tinha que entender também um modelo de negócio inovador para escalar o nosso produto, nosso serviço. Então a gente foi ao mercado e começou a entender, cara, quais são os possíveis modelos de negócio para uma empresa de serviço que quer ter um alcance de milhares de empresas. E a gente entendeu que
Até exemplo, por exemplo, das Big Four, né, que obviamente é uma referência muito distante em questão de porte empresarial, mas a lógica faz muito sentido, que é a seguinte: partnership, ou seja, eu preciso encontrar uma forma de ter mais donos dessa operação, porque eu preciso de mais empreendedores para construir negócio comigo, de forma descentralizada. E aí a franquia, por mais que não seja tão óbvio, ela é um modelo de partnership, porque eu estou compartilhando ativos. Marca é um ativo, né? Então ele é sócio da minha marca, esse franqueado. Então a gente entendeu que o modelo, existem alguns modelos, né? Tem o partnership puro, que eu posso trazer todo mundo para a mesma operação, tem o licenciamento de marca, como alguns restaurantes, por exemplo, fazem, é bem comum, que é o sócio operador, muitas vezes, e tem o modelo de franquia, efetivamente. Então a gente fez um estudo e a gente entendeu, poxa, o modelo de negócio que tem mais aderência conosco é o de franquia. Então a gente começou a fazer toda essa modelagem para a franquia, né? Durante 6 meses a gente testou com uma pessoa que foi nosso primeiro franqueado, quando ainda não existia nada. Basicamente a gente testou o atendimento remoto fora do mesmo escritório. A gente sempre foi presencial, então, opa, peraí, desafio cultural, como é que eu tiro alguém daqui para seguir os padrões, ao mesmo tempo desenvolve tecnologia para conseguir ter controle, enfim. E quando a gente entendeu que vai funcionar, aí a gente coloca essa franquia a mercado, né? Começa a comunicar. Legal. Se você é profissional de finanças, com mais 5 anos de experiência e tudo mais, quer trabalhar aqui com a Marvi e ser nosso sócio franqueado, conversa com a gente, e aí a gente começou a receber os leads, né? Os interessados, e foi muito acertado, assim. A gente tem literalmente fila hoje de pessoas para ser franqueado, né? Então, o que a gente achou que no começo talvez seria um desafio, se provou o contrário. Né? Existem muitos profissionais da área financeira administrativa, muito experientes, que eventualmente não querem mais bater ponto, vamos dizer assim, né? E também tem uma dificuldade de começar do zero com uma empresa para montar toda a estrutura, montar conceito, marca, processo para atender esse negócio, receber isso mais estruturado e pronto é muito melhor. Né? Exato. Então, assim, daí falando de perfil de franqueado ideal agora, o ICP de franquia, por exemplo, não é o empreendedor que já começou sozinho, não é o contador que quer começar a fazer BPO, é o financista. É o cara que está 10 anos na indústria, o cara é um coordenador e fala assim, cara, tem domínio da operação, sabe o que é domínio conceitual, né? E ele fala, cara, quero tirar o pé aqui de ser CLT, quero montar um negócio, mas não sei montar empresa, não sei adquirir cliente, né? Porque um dos grandes ativos do nosso modelo de franquia é a venda. A venda é feita 100% por nós. Nosso franqueado é operador, ele não é vendedor. O atendimento é distribuído, mas a prospecção é centralizada. 100%. Toda a geração de demanda. E você tira um ponto de, assim, crítico, absurdo da mão do cara. Porque é muito raro um financista querer vender. É muito raro. Então, assim, você está tirando da mão dele um problemaço, se ele empreendesse. Resolvendo, né? Porque ele ia ter um problemão. Exato. Porque isso tem a ver com o próprio perfil comportamental, né? Claro. Então, geralmente, o financista, ele tem um perfil mais conforme, né? Com executor. certeza. E geralmente, um profissional mais de vendas, né, comercial, ele costuma ter mais ser dominante, né, enfim, né, quem conhece um pouquinho do DISC sabe dessa questão dos perfis, enfim, mas de forma simplista, digamos assim, o comercial ele tem mais esse toque de relacionamento, de conversar, de fazer as coisas acontecer. Já o financista ele é o mais metódico, o executor, então existe um conflito natural de perfil comportamental do financista que quer empreender, né, então são exceções. Então, quando a gente consegue encontrar um financista que tem experiência, que ele quer empreender, não sabe como, eu garanto para ele um modelo de negócio com clientes garantidos, com tecnologia, então por isso que eu digo que a gente acaba tendo uma fila de candidatos à franquia, né? E tem dado muito certo. Né? Como é que você está vendo a perspectiva? Você falou que você tem 50 franqueados hoje, perspectiva de crescimento para os próximos anos para a Marvi aí, fala um pouco de como vocês estão projetando. A gente tem um BHAG, né, usando aquele conceito do Jim Collins lá do sonho grande, digamos assim, que é chegarmos a 10 mil clientes até 2030. Então esse é o nosso objetivo. E para isso a gente obviamente vai precisar de mais franquias. A questão toda é que a gente ainda está entendendo qual que é a dinâmica de crescimento da própria franquia. Porque as franquias elas podem ter colaboradores. Então a gente tem franquias, por exemplo, que tem escritório com 2, 3 colaboradores. Então, de novo, a gente é muito vai ter uma capacidade de crescimento diferente da outra, que é o cara do sozinho. Exato. Então a gente é muito orientado a dados, né? Então, ou seja, quantos
franqueados eu vou precisar para atender os 10 mil clientes é a resposta que a gente está construindo, né, aos poucos, conforme a gente vai amadurecendo o modelo. Dentro do crescimento orgânico de cada um que já entrou antes Isso. e também dentro da captação de novos. É porque você acaba tendo uma outra questão, né, Manuel? Que assim, qual é o apetite do franqueado para ele crescer? Um bom ponto. Para ele crescer junto com você. Porque se é um franqueado com muito apetite, ele começa a contratar pessoas e daqui um pouco ele por si só tem capacidade de atender 1000 clientes. Exemplo, né? Sim, Tô sim. exagerando aqui. Por quê? Porque ele juntou e ele criou um ecossistema ali com 10 caras junto com ele. Agora, se é um franqueado que não tem tanto apetite assim, ele de repente, cara, com esses 10 ou 15 clientes que a Marvin tá fornecendo, paga a conta, tá tudo certo, eu já tô no final de carreira, tô mais, né, cadenciando. Então, vai depender muito disso, concorda? Perfeitamente. Que aí a gente vai para outro fator que é não empresarial, mas sim social, que são os interesses individuais. Cada um entende aquilo que é bom para si, não tem certo e errado. Perfeito. Né? Então eu tenho, por exemplo, franqueado que, por exemplo, uma mulher que é mãe, que quer ter um pouco mais de qualidade de vida, que trabalhou... Perfeito. E aí eu vou falar para ela que ela tá errada, que ela tem que montar escritório, que ela tem que... Não pode ser. E aí eu vou olhar o atendimento dela para o meu cliente, NPS altíssimo, retenção, qualidade, tá errado? Não. Então, assim, aí é uma questão de entendimento também. Perfeito. De, gostei. Né, o perfil do franqueado, e por isso que é uma resposta muito complexa, que isso tem a ver com quais serão os próximos franqueados, quais serão os perfis, quais deles que eventualmente vão mudar o perfil, porque às vezes o franqueado compra a franquia e fala, não, quando eu chegar aqui, talvez eu traga mais alguém, e daí começou a ficar bom, entende? Sim. E daqui a pouco, não vou alugar, aqui em Blumenau tem a AMP ali, né? E esses dias eu fui ali e a gente tem 2 franquias ali. Um franqueado alugou um escritório, tem ele, a esposa e mais um colaborador. Daí ele falou, eu aluguei um escritório aqui, uma sala aqui, daí de repente outra franqueada de Blumenau também falou, que legal, tem mais alguma sala, tem uma franquia do lado da outra. Legal. Daqui a pouco tem um M&A das franquias, vamos pensar assim, né? Sim, isso é bem comum, inclusive, porque daí junta, né, a capacidade de gestão e tudo mais, junta a carteira, então isso também é outra possibilidade. Então são respostas que só o tempo vai trazer pra gente, né, que a gente ainda não tem. O que a gente controla efetivamente é o crescimento. Então, porque a franquia, né, a venda de franquia para nós, ela é a capacidade de operacionalizar a demanda que a gente consegue gerar de clientes finais. Né? Então, não existiria franquia e franqueado se não existe cliente. E você chega, eu tenho um potencial de tantos clientes aqui nessa cidade ou nessa região, eu vou procurar franqueados aqui também, faz a prospecção em paralelo? Não, pior que não, porque a nossa franquia, os nossos clientes são de qualquer região do Brasil, os nossos franqueados são de qualquer região do Brasil. Tá, não então, ter zero conflito. A única coisa que a gente cuida é não ter mais de uma franquia em uma cidade muito pequena, para eles não eventualmente disputarem mão de obra. Então eu tenho franqueado numa cidade lá de Goiás que tem 6 mil habitantes. Então assim, obviamente eu não posso ter 3 franquias lá. Sim. Mas aqui em Blumenau a gente tem 5 franquias. Porque também a gente é daqui, né? Algumas pessoas naturalmente vocês, é claro. Mas tem franqueado de Timbó, tem franqueado de Itajaí, então em Santa Catarina que tem vários, né? Aí a gente tem São Paulo, enfim, tem Nordeste, né? Fortaleza, então estão espalhados pelo Brasil. E o cliente não tem relacionamento presencial com os franqueados. Então eu tenho franqueado daqui atendendo o cliente do Nordeste e eu posto um cliente do Nordeste atendendo o cliente daqui. Então, e o modelo nesse sentido o modelo está totalmente validado. Agora é escalar mesmo. Exato, a gente está em fase de tração. Exato, então agora é acelerar mesmo, focar em chegar nesses 10 mil clientes é a meta, né? Sem olhar muito pro lado, né? Porque as tentações são diárias, né? Poxa, mas dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Tem que focar e traçar o caminho, né? Então essa definição de quem a gente não vai atender, ela é muito importante, né? Falar, cara, é esse público. Segurar esse foco é um desafio, eu concordo com você, porque vocês são jovens, as oportunidades são inúmeras. O cara chega um momento que, com certeza, vocês têm apetite para crescimento muito grande. E aí, cara, a chance de flertar num dado instante com um perfil de cliente que não é aderente àquilo que vocês trouxeram no início é muito grande, né? Muito grande mesmo. Mas fala pra gente o seguinte, você começou ali, você e a tua esposa, aí de repente você
40 membros aqui na equipe em Blumenau, um pouco mais, um pouco menos, enfim, e começa a ter as franquias. Existe naturalmente a necessidade de um posicionamento de liderança nesse contexto todo, né? Seja do Manuel, da esposa, ou de outros líderes que você tem dentro da equipe. Como é que funciona, pela tua experiência, pela tua vivência, o modelo, o sistema, ou o perfil de liderança que é mais, vamos dizer assim, assertivo para esse perfil, para esse modelo de negócio? E qual é o teu estilo? O teu estilo conversa com o que é o ideal? Porque às vezes assim, cara, eu sei que o meu negócio ideal era um líder com determinadas características, que eu não as tenho. Né? Então eu trago mais alguém para trabalhar junto comigo para suprir isso, porque eu tenho um perfil de repente que não é. Como é que é essa questão da liderança do Manuel? Legal. A liderança, no meu entendimento, ela tem a ver com a divisão do trabalho, né? Ou seja, quando a gente começa um negócio, a gente faz o que tem que ser feito, independente se a gente é bom ou ruim naquilo, Sim. tem que ser feito. Momento da chapa, né? Exato. E entreguei muito açaí de moto aqui em Blumenau, tá? Pouca gente sabe, mas motoboy faltava. Eu tô achando que em algum momento Tem que eu ser fui feito, ali no tem que ser Gulas. feito, né? Cara, tem Eu que tô ser achando que em feito. algum momento eu fui ali no Gulas e você me atendeu. Aqui Na Nereu? Ali na. Tinha Não, na Nereu não, no Gulas da Vila Nova? Da Vila Nova. Pode ser lá. Quem tocava mais era o meu sócio, né? Mas o nome dele, o apelido dele é Maninho e o meu é Mano, e um monte de gente fala que a gente é irmão, né? Mas a gente não é irmão. A gente é meio parecido, assim, exato. Mas sim, a gente faz o que tem que ser feito, né? Porque o cliente não tem nada a ver com a história, né? Então, se o cliente fez um pedido e o motoboy sumiu, tu vai pegar a moto, vai pegar o carro e vai entregar. Então, é o que é, né? Mas por que eu tô falando disso, né? Porque a questão da divisão do trabalho. A empresa vai crescendo, naturalmente você precisa encontrar pessoas para dividir o trabalho conforme você precisa especializar as áreas, né? Então, o que eu sempre digo é, o que muda de uma empresa grande para uma empresa pequena é a sofisticação que ela precisa ter nos seus processos, enfim, né? Da forma como ela opera. Então, uma empresa pequena, falando, por exemplo, financeiro, fazer uma analogia, tu precisa ver o que entrou, o que saiu, ter uma planilha de Excel, registrar e saber se, né, isso aqui tá parando de pé. Opa, cresci um pouquinho, vai para um RP, cresci um pouquinho, acerta um pouco a contabilidade, pega ali os relatórios contábeis. Então, o que vai mudando é o nível de sofisticação. Daqui a pouco tem que ter um controller, daqui a pouco tem que ter um CFO, certo? Então, conforme a empresa foi crescendo, essa foi uma preocupação que a gente teve. Eu tenho um outro sócio na operação, que é o Rodolfo, ele é o diretor comercial, ele entrou quando a empresa estava pivotando de consultoria para BPO. Ele foi um consultor associado, digamos assim, quando não tinha mais horas ali para vender consultoria, o Rodolfo veio e começou a fazer algumas horas de consultoria, mas a escola dele é o comercial. Ele trabalhou na Baumgarten, que hoje virou a All for Labels, né? Então ele foi executivo ali, comercial, enfim, e ele tem cancha nisso. No começo ele estava apoiando ali na questão de consultoria, mas quando a gente pivotou e falou, agora a gente precisa ter a nossa máquina de vendas, né? Que é um conceito bem comum aí, ele que assumiu isso, então hoje ele toca a parte comercial da empresa, tá? Então time de pré-vendas, vendas, né? A parte de vendas é com ele. A Dani, ela, durante muito tempo, até hoje, na verdade, né, ela tá na área de pessoas. Então, cultura, né, foi um grande alicerce nosso. Sim, né, então, fundamental. Exato, né, e a Dani ajudou a construir toda a questão de jornada de colaborador, manual de cultura, assim, a gente, não posso dizer que a gente é referência nisso, assim, sabe? Nossa estrutura de pessoas interna, ela é bem sofisticada por nosso porte, porque a gente teve um carinho muito grande desde o começo. Aí a gente tem hoje outros 3 sócios num formato de vesting, ou seja, eles já vestiram essas cotas, né? Então, vesting basicamente, né, para quem não sabe, é um modelo onde a gente vai cedendo participação societária para essas pessoas. Então, hoje a gente tem um CTO, né, que toca tecnologia, um COO, que toca operações, e um contador responsável, porque eu não sou contador de formação. Então, quando a gente abriu a contabilidade, certo. a gente trouxe um sócio que é o técnico de São contabilidade. pilares da entrega de valor da empresa. E até precisava para o negócio. Exato. Então, esses 3 sócios hoje, eles são chave na nossa operação. Com certeza. E aí, claro, temos outros líderes, né, que a gente não necessariamente são sócios, mas que também estão com a gente há bastante tempo. E eu acho que a questão de estilo de liderança tem a ver com também a área que você toca, né? Sim. Então, por exemplo, o meu COO é um cara extremamente metódico, extremamente técnico. Ele é o cara que, se ele puder botar o fone de ouvido e não falar com ninguém, mas ele vai entregar algo de alto nível, porque é o perfil. O Rodolfo, cara, é vendedor nato, bate boom, e vamos, que é o que precisa para a área comercial. O CTO, o cara é extremamente
O CTO é curioso, ele é da área de tecnologia, mas ele é formado em contabilidade também, então casou muito bem o desenvolvimento de toda a tecnologia, porque ele tem muito fundamento da contabilidade. Então, assim, a gente foi encontrando pessoas e a história é muito bonita aqui, né? Falar, mas tem esse cara, tem esse, mas passou gente que não ficou, que a gente teve que tirar, isso é natural. E essas pessoas têm que entrar em sinergia, né, cara? Exato. Então, hoje é assim que a gente toca o negócio, mas a gente tem uma premissa dentro da empresa que é um mandamento, que é sócio não é função. Não confunda dividendos com remuneração, são coisas totalmente Muito diferentes. Muito bom. A gente tem o papel executivo e a gente tem os interesses do sócio. Então isso eu aprendi muito com o Flávio, né, e com outro grande amigo, consultor empresarial aqui, que é o Eduardo Salvo, né, que foi CEO da Brandly, hoje toca aí uma empresa de consultoria. Então um cara assim que eu admiro demais, profissional de altíssimo calibre, aprendi muito com ele, que é sobre não misturar os chapéus. Então tu tens o chapéu da família empreendedora, tu tens o chapéu dos sócios do negócio, que podem ser de famílias diferentes, e tu tem o papel dos executivos. Sim. E o papel executivo não tem nada a ver com a tua participação societária. Isso significa que se um dia o Manuel não for o profissional mais qualificado para ser o CEO, a gente vai trazer um CEO, porque a empresa nasceu para perpetuar. O negócio precisa disso, e tudo bem, né? E o Manuel continua sócio. E seria um tremendo egoísmo do sócio que não enxerga isso, porque se ele colocar alguém melhor que ele na cadeira, ele vai ganhar mais com isso. É totalmente contra-intuitivo. Só que isso faz parte da natureza humana, do ego. É raro, mas acontece com frequência, né? A pessoa não compreende isso. Cara, 90% das vezes é assim, misturam-se os papéis, né? Então a gente tem isso muito claro. Porque tem daí falando de liderança, por que isso tem a ver muito com liderança? Porque quando a gente é sócio e executivo, sabe aquela história do cenoura na frente, cenoura atrás? A gente não quer botar cenoura atrás de nós mesmos, porque eu sou sócio e sou executivo, então a tendência é de querer botar cenoura nos contratados, digamos assim. E aí quando fica claro que, cara, não importa quantos por cento, quando a gente senta para discutir a empresa com os executivos, não importa quem tem 0,5%, ou quem tem 50%, ou quem tem 50%, não importa. Ah, não, mas a gente vai discutir estratégia, reunião de conselho. Reunião de conselho determina direcionamento estratégico. Definimos que é para cá, reunião executiva, desdobra a estratégia em plano de ação. E aí, quando a gente fala de plano de ação, todo mundo é igual, todo mundo é executivo. Claro, existe uma hierarquia, né, por conta das funções, logicamente, mas em linhas gerais, todo mundo tem que prestar conta. Então, é por isso que eu digo assim, eu acredito que a Marvi, ela tem uma característica ímpar nesse sentido, que é ser uma pequena empresa, mas que nasceu com muita maturidade. Com perfil por momento de empresa também. Então eu já tinha tido outros negócios, a Dani, a esposa, veio junto, então a família empreendedora, mas a gente não pode misturar as coisas, tem que ter muita clareza. Depois veio o Rodolfo, que profissional também, empresa grande. Exato, veio de uma empresa grande, também já com uma idade que não tá para, não é que a gente não pode errar, não é que a gente vai entrar, vai fazer um negócio, que tem que dar certo. Obviamente a gente apostou todas as nossas fichas all-in. E tem possibilidade de dar errado, sempre tem. Mas a questão é que os fundadores estavam num momento de vida que falou, cara, a gente não veio pra brincar. Sim. Muita energia total, né? Exato, cara. Então assim, se tu for bom, tu vai ficar. Se tu for ruim, tu vai sair. Isso não tem nada a ver com as tuas cotas, acordo de sócio, jurídico bem feito, entende? Então a gente nasceu com uma maturidade muito interessante. E eu acho que se as empresas nascessem com minimamente algumas premissas, assim, sabe? Pô, tem o sócio, faz o acordo de sócio, sabe? Pô, acompanha os números do negócio. Não bota alguém, mas ele é de confiança, vai cuidar do financeiro, mas os outros sócios nem sabem o que está acontecendo. Isso tudo são brechas para você ter problema na gestão do negócio, né? Perfeito. Então isso nos ajudou bastante a chegar onde a gente chegou. É fundamental isso que você falou, dessa questão dos acordos serem bem estabelecidos, né? E de se definir claramente. E é inclusive um sintoma de maturidade positivo, né, da empresa, quando um dono, um sócio percebe que existe alguém mais capacitado e eu vou colocar isso porque vai favorecer o negócio, né? A gente precisa
precisa deixar isso mais claro, porque às vezes a pessoa se apega ali naquela função e não deixa o negócio ir para frente. Né? É aquilo que você falou antes, né? Tem muito a ver com o ego, né? Eu acho Então. que esse é o grande desafio. Principalmente quando é diferente quando você fala de uma grande companhia que você foi contratado, né? Contrataram o Manuel, contrataram o Roberto, contrataram o DJ para ser CEO, para ser CFO e tal. Você já vem, a empresa já existe, já tem história, tem 50 anos, tem 100 anos e tal. Quando é uma empresa onde nasceu com um empreendedor, existem apegos, né? Esse tijolo foi eu que coloquei, essa cadeira foi eu que comprei, essa mesa foi eu que comprei. Dificilmente, salvo exceção, e vocês são uma grata exceção, o cara consegue entender que sim, eu comprei o tijolo, eu comprei a cadeira, eu comprei a mesa, mas eu fui a pessoa certa até um certo ponto, e daqui para frente a pessoa certa é o Manuel, não é mais o Roberto. Então o Roberto continua sendo sócio, ele tem 50%, 60%, 70% da empresa, mas o Manuel é o cara para sentar na cadeira de CEO e fim de papo. E isso é difícil, virar essa chave é difícil. É muito legal a gente ouvir de você aqui, cara, uma empresa relativamente jovem, com jovens, que já nasceu com esse conceito estruturado, com governança, né, e com bom senso, porque não é só governança muita empresa tem, até porque hoje governança virou meio que vala comum em algumas coisas, né, tipo, não, vamos colocar governança, mas o bom senso falta, tem a governança e falta o bom senso. Eu acho que quando tem o bom senso conversando com a governança fica perfeito. Exato. E é só... Isso eu aprendi na terapia, né, e uma vez a minha terapeuta me fez uma pergunta que eu dei uma travada, e foi um grande aprendizado, que ela falou: quem que é o Manuel fora do trabalho? Por que essa pergunta é matadora? Porque as pessoas, elas acham que elas são o trabalho, a empresa. O empreendedor, ele acha que ele é o negócio. Sim, é empreendedor. Mas o negócio é um negócio. Sim. E a gente, necessariamente, se a gente quer ter uma empresa que perpetue, a gente tem que pensar na finitude do nosso papel como executivo. Porque a empresa só tem 3 caminhos: ou ela quebra, ou ela é sucedida, ou ela é vendida. Inevitavelmente, são 3 possíveis caminhos. E nos 3 caminhos você não está lá. Ou ela quebra e você não tem mais empresa, ou você vai ter uma sucessão. Perfeito. Ou você vai vender. Você não vai estar lá. Então a questão é, eu preciso ter a clareza que, primeiro, eu não sou o trabalho, certo? Ótimo. A empresa é a empresa, eu sou eu. Então isso tem a ver com autoconhecimento. E segundo, até quando eu sou a pessoa para estar nessa cadeira? E se eu quero que essa empresa perpetue, e eu quero fazer um bom trabalho para os meus clientes, para os stakeholders, não bonitos, públicos de interesse, os clientes, os colaboradores, a sociedade em linhas gerais, eu preciso entender que eu preciso continuar criando valor, né? E para isso eu tenho que ter pessoas que vão tocar esse negócio. Então a gente inclusive está fazendo um movimento agora, acabou de acontecer. A Dani é responsável por pessoas desde a fundação da empresa. A gente trouxe um profissional de mercado e ele agora é o líder dela e é o diretor de pessoas. E ela responde para ele. Legal. E tá acabado. Por quê? Porque é uma escolha que a gente fez, que a gente entende que a empresa precisa de alguém com mais expertise do que ela. Sim, mais musculatura. Mais, Engatou uma nova marcha, né? É Foi isso, pra frente. entendeu? Legal. E tá tudo bem, né? E então, é isso, assim, ó. Talvez pode ficar aí como dica para quem tá Legal. ouvindo, entender a hora certa, às vezes, de passar o bastão, né, em algumas posições. Tem um ponto super importante que é na área contábil financeira, a gente está num momento de reforma tributária e que vai ser implementada no que vem, né? E as empresas de serviço vão ser fortemente impactadas. Será? Como é que a Marvi está se preparando, está dando suporte? Como é que você está vendo esse desafio e outros desafios para o mercado e para a própria Marvi nos próximos tempos? Legal. Bom, primeiro ponto ali da reforma tributária ela vai ser gradual, começa ano que vem, então o impacto tributário efetivamente não começa ano que vem, porque ano que vem a gente começa um período de teste. Mas uma coisa super importante é entender a questão do regime tributário, porque as empresas do Simples que vendem para outras empresas do Simples, eventualmente não terão um impacto quase nenhum. Agora, se eu sou uma empresa do Simples que vende para uma empresa do regime normal, que é real presumido, essas empresas elas vão precisar tomar crédito. Então, o que muda substancialmente no regime tributário, no modelo de tributação, é a questão dos créditos dos impostos, né, para compor ali o IVA, o valor agregado, né, enfim, para você poder tributar a sua empresa sobre o que você agrega de valor. Então, não mais sobre o faturamento somente, mas também sobre aquilo que você agregou de valor. E então as empresas do Simples Nacional que vendem para outras empresas do Simples, elas vão ter mais tempo de adaptação. As empresas que já são do regime normal, elas já precisam olhar para isso urgentemente, porque vai mudar principalmente a forma de você compor os seus créditos
tributários. Então, vai ter muita empresa, por exemplo, do regime normal, que não vai mais aceitar comprar do Simples Nacional por conta da questão do crédito. Então, existem diversos movimentos, tem questão também de a tributação no destino, vai mudar também substancialmente a forma de tributar os produtos e serviços, enfim, então vai ter muita coisa que vai acontecer. É gradual, mas é importante que as empresas conversem com o seu contador para entender no cenário delas o que possivelmente o que tem que ser feito, se ela permanece no mesmo regime, se muda, projeção de crescimento, projeto crescer, previsão de atender outros mercados, a gente está falando de cliente, perfil de cliente ideal, né? Então, por exemplo, a Marvi atende majoritariamente pequenas empresas, mas se daqui a pouco eu quiser atender grandes empresas, eu sei que, por exemplo, os meus franqueados não podem estar no Simples, porque naquelas grandes empresas elas vão exigir contratar empresas que são do regime normal também por conta dos créditos. Então, eventualmente, eu vou ter franquias que podem atender empresas do Simples e não as de regime normal, porque ela não vai ter o crédito, e outras eu preciso adequar. Então, de novo, de acordo com o teu perfil de cliente, projeção de crescimento, tu tem que entender esse cenário para entender o que muda. É complexo e não tem jeito, tem que conversar com o contador e entender se ele está olhando para isso. E ao mesmo tempo, quando tem uma mudança de lei muito grande, né, estrutural desse jeito, como quando teve a nota fiscal eletrônica, é uma grande oportunidade para quem está oferecendo soluções tecnológicas integradas, que é o caso da Marvi, né? Hoje a gente tem um grande desafio, tá? Isso é nacional, que tem a ver com aquele desafio da contabilidade que eu falei, que é a questão de notas fiscais de serviços tomados fora do município, para ficar mais fácil. Estou em Blumenau e eu tomei um serviço de uma empresa lá de Minas Gerais, numa cidadezinha. Aquela cidadezinha não disponibiliza nota fiscal de serviço via API. Não consigo consultar, diferentemente do Cefaz, que a gente tem todas as notas fiscais de produto centralizadas para que eu consiga consultar essas notas e fazer a minha contabilidade. No serviço isso é um grande problema. E a reforma tributária vai exigir que os municípios conversem com a nota fiscal de serviço nacional. O município pode emitir as notas e transmitir isso para o portal, mas o portal é padronizado, então é uma vergonha, na verdade, isso, tá? O XML de nota fiscal de serviço não é padronizado. Tem centenas Era tão simples ter feito isso direito desde o começo? É uma vergonha, assim, isso é algo, assim, dos tipos de coisa que não vale entrar no... A gente ia ter que ficar mais uma hora aqui falando, mas agora, por exemplo, como a reforma tributária, uma das premissas é o crédito que você toma, como é que o contador vai apurar crédito se a prefeitura não disponibiliza a nota? Não existe, né? Então, a partir de 26, passa a ser obrigatória que as prefeituras comuniquem ao portal de nota fiscal de serviço nacional a emissão das notas fiscais para que eu possa consultar isso automaticamente. Então, sim, isso... faz com que surjam novos softwares, sistemas, integrações, API, que a tecnologia se desenvolva para que a gente consiga facilitar o trabalho no dia a dia, né? Ao invés de ficar procurando nota fiscal por e-mail, pedindo, pelo amor de Deus, cliente, me manda a nota, vai estar lá, vai estar emitido, e naturalmente isso vai reduzir drasticamente a sonegação de imposto, porque a partir do momento que eu preciso do crédito para apurar o meu imposto, eu não vou comprar de quem não me manda nota. Né? Tem a questão do split payment também, que vai splitar o imposto na fonte, então isso vai ser um grande impacto de fluxo de caixa para as empresas que não estão em conformidade com os tributos, né? Porque a partir de, eu estou usando o tributo, ele é considerado hoje uma fonte de alavancagem, né? Se de forma estratégica, feita de forma estratégica, mas a partir do momento do split payment, acabou, né? Não tem mais essa opção, porque a Receita vai ficar com o que é dela já no pagamento. Então, e o Brasil está sendo referência em tecnologia isso para o mundo inteiro. Pena que a gente não é referência de outras coisas. É uma grande oportunidade para Marvi, né, nesse cenário. Né? Sem dúvida. Para criar as facilidades para esse cenário complexo. Né? Ele reduz cada vez mais a camada operacional manual. Então, isso é uma tendência natural. A gente nem falou de IA, mas daí a gente pega tudo isso de tecnologia e exponencializa. Sim, legal. Manoel, fala pra gente o perfil de profissionais que você busca hoje, tanto dentro da Marvi, no teu time ali que está desenvolvendo produtos, que está fazendo toda a gestão desse modelo escalável, que está em um processo de tração, quanto o perfil desses franqueados que você está buscando também. Quais são os pontos em comum que unem aí para ajudar a Marvi a tracionar e crescer num ritmo tão acelerado que vocês têm projetados aí para 2030? Legal. Hoje a gente está no momento de contratar quem sai jogando.
Ok. né? Então, naturalmente, toda empresa ela precisa se tornar uma escola, de certa forma. Só que quando a gente vence um pouco essa barreira de profissionais mais júniores, plenos, porque economicamente a empresa precisa, né, naquele momento, contratar esse perfil de profissional, a gente tem que se dispor a treinar mais pessoas e dar mais tempo de rampagem para ela. Mas quando a gente vai para um ritmo de crescimento acelerado, como é o que a gente está hoje, em fase de acertamos o modelo de negócio, agora a escala é contratar quem está jogando. Então, independente da função. Então, se for um dev, tem que ser um dev sênior. Se for um profissional de marketing sênior, controller sênior. Esse é o nosso momento hoje. E não é diferente nas franquias, né? Então, hoje a gente não contrata, perdão, a gente não fecha, né, com novos franqueados que não tem experiência. Ou seja, não, mas eu quero começar. Exato, não é o perfil, né? Então, Ok. a gente, de fato, tá buscando gente que já fez, né, que vai sentar na cadeira e vai sair jogando. Então, essa é óbvio que é muito simplista falar assim, né, sempre tem, né, uma ambientação Sim. do profissional e tudo mais, mas em linhas gerais são pessoas que já passaram por desafios semelhantes aos que a gente está enfrentando, né, então esse é o momento atual da empresa. Legal. Mano, super obrigado. Foi muito boa a conversa. Bacana conhecer mais sobre a história da Marvi, né? Um caso muito interessante, uma empresa para a gente ficar de olho aí nos próximos tempos, que tem um potencial grande de crescimento e oferecendo uma solução e bem legal que você falou desde o começo, né? Depois das cicatrizes de batalha ali, de ter feito os negócios que deram ou não certo, com um foco muito claro, definido de forma muito objetiva o perfil ideal do cliente, né? Sem distrações e trabalhando nisso, ajustando o modelo na hora certa para a franquia, para poder escalonar e crescer, e com uma tese muito sólida para entregar uma proposta de valor que realmente resolve um problema para as empresas e é uma solução de evolução de carreira para um novo negócio para os profissionais da área financeira também, né? Então é muito bacana isso, né? Quando a gente fala de startup ou de uma nova empresa com modelo escalável, ter isso, né? Resolve uma dor do mercado e entrega valor de forma consistente para acelerar o crescimento, né? É isso aí. Eu que agradeço pela oportunidade, foi muito bacana o papo aqui com vocês, está alto nível, né? Legal. Conversa muito prazerosa mesmo. Espero que agregue aí, né, para quem esteja assistindo. E deixa nos comentários aí um insight, né? Então, fazer esse jabá aí, né, para vocês aqui também. Então, se você que é da Marvi me acompanha lá, deixa aqui nos comentários também algum insight legal aqui pro pessoal, para que a gente possa, toda vez que a gente se conectar para bater papo aqui, a gente possa melhorar sempre, né? Acho que é importante. Então, obrigado pela oportunidade, espero que a gente se encontre novamente. Legal. Isso aí, legal. Obrigado, Manuel. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar mais um episódio do podcast Novo Hunter. Eu não quero nem ser repetitivo, mas volta e meia, DJ, a gente não é que é surpreendido, mas a gente tem a grata satisfação de ter aqui nessa mesa, sentado na ponta da cadeira, mais algum empresário, empreendedor daqui da região que traz assim, né, muita consistência, muita maturidade. Isso é muito legal. Quando a gente fala que Santa Catarina é um estado diferente, algumas pessoas acham que isso é bairrismo, né? Mas não é bairrismo não, cara, porque sempre vem uma coisa nova, sempre vem alguém trazendo uma história consistente, diferente, muito bem fundamentada. E isso não tem uma relação, eu falo volta e meia isso, com idade, isso é uma relação com maturidade. Maturidade ela pode acontecer com 20 anos de idade ou ela pode acontecer com 60. Depende muito da pessoa, do momento e o ecossistema que ela vive, né? E você, obviamente, foi forjado num ecossistema muito privilegiado, né? Ao lado do Flávio Pinheiro Neto, ao lado da Giane, sim, de pessoas que a gente conhece e sabem que tem estrutura. O Flávio já esteve aqui com a gente. Então, assim, parabéns para o Marvi, e você que acompanhou, continue prestigiando, coloque os comentários, que nem o Manuel falou aí, compartilhe esse episódio, compartilhe os demais episódios que a gente tem, porque o nosso objetivo aqui no DJ é esse, é a gente trazer histórias muito consistentes de empresários e empresárias da nossa região, porque é uma região que serve de modelo para muita gente. Valeu? Forte abraço. Muito obrigado. Podcast Novo Hunter. Oferecimento Audi Center Blumenau. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maína Homem, Prodaux, especialidades químicas.
Stuttgart, artigos finos. E Vertical, um empreendimento construtora Stein. Maina Homem Invest, Roberto Vilela e DJ Castro.